A graça e a paz aos santos, amados, filhos de Deus eterno. Mais um momento, louvo ao Senhor pela oportunidade prazerosa de poder estar me adentrando aos lares de milhares e milhares de brasileiros e talvez no mundo. Um forte abraço a todos que irão acompanhar esta live nessa noite através da nossa rede social, que é o Facebook. Quem estiver ligado na página de Jesus Reina vai poder estar acompanhando hoje comigo o nosso ministro Francisco, o nosso irmão Francisco, e o nosso irmão em Cristo, Miguel Ângelo, lá do Rio de Janeiro, que estará nessa noite ministrando para todos nós louvores abençoados através dessa live. Então você é o meu convidado, meu amado, você é convidado para participar conosco, convidado para estar nesse momento celebrando ao nosso Salvador com alegria, com satisfação imensa, poder ver que Ele nos escolheu de antemão para celebrarmos louvores ao grande Criador. Então, desde já, meu forte abraço ao nosso conterrâneo aqui em Pernambuco, aqui no bairro do Ibura, aqui é a comunidade onde eu resido, aqui é a Vila da Aeromoça, nossos colegas de trabalho lá em Prazeres, na Farmácia Independente, nossos amados irmãos aqui de Natal, Fortaleza, Alagoas, Maceió, nossos amados irmãos do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e os demais locais, né? Então, desde já eu vou convidar o nosso irmão Miguel para fazer o louvor nessa noite e depois eu e o ministro Francisco nos encarregaremos de fazer aí a administração da palavra junto com o Miguel, né? Ele vai fazer o louvor, só que não podemos ter mais participação no momento dos três seguidos. Haverá no momento uma participação com o nosso irmão Miguel, comigo, depois o ministro Francisco estará também nesse momento. Adicionar o nosso amado Miguel agora para fazermos aí esse momento de louvor nessa noite com o amado lá do Rio de Janeiro, direto aqui para Pernambuco e o mundo comigo. Fico só no aguardo, estou só aguardando ele se conectar comigo para participar, né? Ou está havendo um probleminha só de link, mas eu estou tentando aqui chamá-lo, o Miguel, para participar comigo aqui desse momento. Forte abraço a Fátima, que está conectada comigo. Está comigo agora nesse momento. Miguel. Graça e paz, meu amado. Está ouvindo bem aí? Estou ouvindo você muito bem aqui. Retorno muito bem. Eu tentei aqui fazer alguns testes aqui, mas só que certos equipamentos tem que ter mesmo, não adiantou. Ok, mas está muito... fazer uma qualidade sonora excelente aqui, mas não deu mesmo. Tem que ter certos equipamentos para poder fazer o problema. Então, decidi deixar do jeito que está mesmo, assim, pegar o som externo. Creio que vai dar para ouvir. Tá muito bem, eu estou captando muito bem aqui, na minha sala aqui, estou captando o seu som muito bem, e creio que todos aqui que estarão ligados na live estarão também ouvindo muito bem aí a sua voz, que irá nesse momento aí fazer um louvor para a glória do nosso Pai. Que todos juntos possamos louvar agora em espírito, né? Tudo, nós dois distantes, você aí no Rio, aqui em Pernambuco, mas sintonizado nesse espírito de vida, o qual nós fomos edificados. Isso. Vamos lá iniciar? Pode iniciar, meu querido. Aí convida aí todo o povo do Brasil para junto estar aí celebrando com todo amor e alegria nessa noite. Isso aí. Graça e paz abençoada que estão assistindo. Desde já agradeço o precioso tempo que vocês estão disponibilizando para prestigiar, em compartilhar. Peço que
compartilhe. Isso é mais um grupo que se reúne por meio da graça que temos, a graça que transformou a nossa vida, tanto aqui do Rio, mas também de Recife, Pernambuco, os irmãos aí, o Edmilson, o Francisco, entre demais irmãos, e a gente poderá também estar fazendo essas transmissões nessas épocas de pandemia, que as pessoas estão acessando mais as redes sociais, as lives estão mais bem vistas. E como das igrejas de Cristo em graça, a evangelização pelas mídias sociais, a igreja de Cristo, para a glória de Deus, está crescendo cada vez mais nesse tempo difícil na evangelização. Então, vamos lá louvar a Deus. Peço para os irmãos aí também, compartilhe, participe, fala dos lugares onde estão. Vamos estar louvando a Deus. Vamos lá. Nada se compara a essa presença. Glória a Deus. Tesouro inigualável, inimaginável que habita dentro de nós. Essa riqueza maravilhosa que é o Espírito de Deus dentro de nós, amados. Amém. É tudo em nós. Vamos lá? Vamos embora. Todo o povo de Deus olha nesse momento. A presença. Nada se compara ao teu amor. Tudo que preciso está em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Nada se compara. Nada pode se comparar. Para a tua presença. Nada se compara ao teu amor. Preciso estar em ti, Jesus. Está em ti. Está em ti. Isso tudo que eu quero. Senhor, é tudo que preciso. Senhor, eu sei que somos. Senhor, Jesus, Esse é o ministro. eu quero. Senhor, é tudo que preciso. Senhor, eu sei que somos tu. Senhor, Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Estamos unidos, um só com Cristo. Somos todos um só com Ele. Não há mais discussão. A barreira de passagem foi desfeita. Somos um só com Ele. Amém. Vamos lá. Nada se compara. Nada. Nada para a tua presença. Nada se compara ao teu amor. Tudo que preciso está em Jesus. Está em ti. Está em ti. É tudo que eu quero. Senhor, o que preciso. Senhor, eu sei que somos Senhor, Jesus, que eu quero. Senhor, és tudo que preciso. Senhor, sei que somos Senhor,
Jesus. Isso aí, pessoal. Graças a Deus. Essa é a primeira canção. Pode já cantar a segunda? Pode cantar, meu amado. Mais um aí, a gente está aqui celebrando com alegria, mais uma vez, aí, nossa alma, nosso espírito regozijado aí nesse momento, onde todo mundo reunido nesse momento, mesmo se está num lugar físico, com uma quantidade maior, mas aí eu, você e outras famílias estão reunidas em seus lares, nessa alegria de expressarmos através do Espírito o mesmo sentimento de louvar, de exaltar esse único e eterno Salvador, Jesus Cristo. Pode tocar mais um, meu amado? Isso aí, como a palavra diz, apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. E é o nosso corpo mesmo não, nosso corpo espiritual, o nosso homem interior, apresentamos, amados aí, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adoramos a Deus agora, servimos a Deus com entendimento, não mais com mãos, com movimento, com obras inúteis. Servimos a Deus com sabedoria, com entendimento renovado, com o espírito vivificado, a qual Ele fez esse benefício por nós. Vamos lá, mais uma canção em graça. Ele é exaltado. Essa canção antiga, os irmãos do Brasil todos gostam. Conhece, né? Então vamos lá. Forte abraço. Irmãos aí que vai chegando, vai compartilhando, vai comentando. Grupos de Zap, Facebook. Vamos lá. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é Abba, Pai, Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele exaltado no céu. O Rei exaltado, amados, nas bocas, nos lábios dos justos, aqueles que foram aperfeiçoados em Cristo, declara que Ele é exaltado para sempre. Ele é exaltado no céu. Louvarei, exaltado no céu. Louvarei. Abba, Pai, Deus, Senhor, sempre na terra e céus glorificam o seu santo nome. Exaltado, exaltado no céu. Ele exaltado, sempre exaltado no céu. justos e limpos ele é. Ele exaltado, exaltado no céu. Tipificados por graça, ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Olha, minha mãe. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Ah, papai. E céus glorificam. Glorifica o seu santo nome. Exaltado no céu. Sempre exaltado. Exaltado no céu. Amados eleitos, vocês que estão participando desta live de louvor e adoração ao nosso Pai Celestial, Ele colocou em nossos corações, em nós, para exalarmos com a nossa boca, não mais choro, pranto e tristeza. Ele colocou em nós um novo cântico de alegria e de regozijo. Então, amados, vocês já têm tudo em Cristo. Ele é tudo para você. Ele fez com que você reinasse em vida de bens superiores, promessas firmadas mais excelentes do que Velho Pacto. Você está hoje na nova aliança. Você hoje é um povo com Deus e Ele é um único Pai que reina dentro de vocês, amados. Amém, meu amado Miguel, aí que está direto do Rio de Janeiro, conosco aqui em Pernambuco, em espírito, celebrando com alegria hinos que engrandece, que enaltece, tão somente ao nosso Salvador, né? Nosso Rei, nosso Libertador. Miguel, você ainda está com a oportunidade de louvar mais um louvor ainda, Miguel, para glória de Deus nessa noite ainda. São 19 horas e 20 minutos. Vamos tocar mais um louvor aqui nessa noite e depois eu entro com o ministro Francisco nessa noite e iremos para a palavra aí com esse belíssimo louvor agora que você irá ministrar aos corações dos filhos de Deus. Amém, amém. Amados, o Senhor, amados, vocês que estão assistindo, palavras contrárias vêm. Pessoas que não estão com as convicções numa fé inabalável, vêm que lançam dardos contrários à fé que você era para estar alicerçado. Mas eu creio que no duro não se balançam por nada. Porque ainda que os frutos mintam, o leite falta, a calamidade pública está aí, nós humanamente estamos todos passando por isso. Mas ainda assim, nos gloriamos no Senhor, porque Ele é a nossa alegria. A esperança tão aguardada já está em nós. Então, tudo que não é para os filhos serem destruídos. Os filhos de Deus estão sendo preservados para ter experiências e desfrutar, porque em tempos de crise é a oportunidade perfeita para o milagre, porque os bens já está dentro de nós, já está aí. O testamento novo que o Pai Celestial deixou já está aqui. Lemos e vamos ver aqui o que já Ele fez em nós e os bens já nós recebemos. Vamos lá, ainda que a figueira, vamos lá um pouco mais agitadinho. Vamos embora. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Desculpe seus pais me deixem, meus e amigos me traiam. Eu sei que em seus braços eu encontro
salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A nossa alegria está no Senhor, não está na palavra de homens, não está debaixo de cobertura de homens. A nossa vida está escondida com Deus, está com Ele, estamos seguros. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, sabemos, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. E ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, todavia me alegrarei em ti, Senhor. Nossa alegria está em ti, ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento no campos, amados, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei em ti. Eu me alegrarei em ti. A nossa alegria está no Senhor, abençoados. A nossa alegria, a nossa certeza, a nossa segurança sempre esteve nele. Por um curto tempo, nós andamos enganados em teses e doutrinas de homens. Mas hoje descobrimos que essa salvação foi na mente. Grande livramento nós tivemos, a salvação da mente. A mente foi renovada pelo entendimento da graça. E aqui nesse Novo Testamento, descobrimos que nós somos o penhor da glória de Deus, a herança de Deus, o nosso socorro, a nossa alegria, a nossa segurança sempre esteve nele. Isso aí, amado. Estamos aí com a participação do abençoado Miguel Ângelo, do Ministério em Espírito e em Verdade, lá no Rio de Janeiro, onde ele participa com o amado irmão e ministro, embaixador de Cristo, Geraldo Moraes. Forte abraço a todos ali que se reúnem ali no Rio. Me foge a memória agora, Miguel, você pode estar falando que breve, acredito, pela permissão de Deus e de governantes, que serão liberados a junção, o agrupamento, a ressocialização do povo,
e lá vocês estarão lá com todos novamente reunidos, celebrando louvores como este, ao Criador, ao Eterno. Né? Então, você pode dar aí seu endereço, que acredito que no mais tardar, no final de junho para julho, nós estaremos com essa mesma alegria, mas continuaremos outros dias, outras lives, fazendo essa alegria aqui, mesmo distante, né? Penetrando as casas de milhares de filhos de Deus, para alegrá-lo com louvores em muitos que estão angustiados, aflitos nesse momento, por causa de não sair de casa, por causa da pandemia, problemas familiares, problemas de saúde, problemas financeiros, mas nós, como filhos de Cristo, estamos aqui para alegrá-lo um pouco. Né? Então, você aí pode dizer o endereço onde vocês se reúnem, que breve, o povo estará novamente se alegrando com a presença de todos, né? Porque muitos não gostam de ver as pessoas socializando, né? Tomando um cafezinho, um papo. Isso, para mim, assim como eu trabalho numa empresa e tenho essa comunicação com todos, e os irmãos não poderia ser diferente, né, Miguel? E nessa época, nós aprendemos a mais ainda dar valor e aproveitarmos melhor a nossa liberdade de poder ir e sem impedimento de entrar nas lojas, nos comércios, já nessa época que sentimos falta, quanto é valoroso e aproveitarmos o nosso tempo quando a vida social tiver liberada. As pessoas, além de governantes falar que já pode voltar ao normal, é a mente golpeada das pessoas, socialmente dizendo, ganhar confiança de novo e aprender, daqui para frente, a valorizar mais companhias de amigos e familiares, o livre acesso aos locais de trabalho e locais de lazer, praça de alimentação, shopping, praia, cachoeira, passeio, locais simples que as pessoas podem fazer compras de roupas, de alimento. A gente aprender a valorizar tudo isso. Vamos lá para o endereço. Aqui nos reunimos a Igreja de Cristo. Uma parte dessa Igreja de Cristo, como os irmãos aí em Recife, Pernambuco, uma parte dessa Igreja de Cristo se reúne aqui no Rio de Janeiro, município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, bairro Vila Sarapuí, perto do UPA do Sarapuí e o condomínio de Sarapuí aqui, bem conhecido, Rua Aporé, número 11, antigo Salão de Festas GMG. Nos reunimos quando era dias normais, todas as quartas, 19 horas. Hoje, cancelamos essas reuniões de quarta-feira. As reuniões só estão acontecendo aos domingos, 9 da manhã, mas somente com a equipe técnica. O pessoal do louvor, o pessoal que dá uma assistência na portaria, que ali faz um café, o pessoal da parte sonora, da gravação do vídeo, o nosso irmão Geraldo que palestra a palavra, que ali no máximo dá 8 a 12 pessoas, somente essas pessoas, até poder voltar tudo ao normal, né? E a gente vai fazendo essas transmissões aí e vai acalentando com a âncora da alma, que é o Evangelho da Nova Aliança, as emoções das pessoas, vai alimentando a sabedoria do Cristo ressuscitado, a sede da verdade dessas pessoas que, por enquanto, não pode sair, aqui no Rio como outros lugares. Tanto o motorista de aplicativos está impedido de ultrapassar municípios, cada município está fechado ao seu transporte local, está muito difícil a locomoção, mas torcemos para que tudo isso volte ao normal e todos os filhos amados de Deus possam valorizar cada vez mais essa alegria de estarmos nessa comunhão perfeita, na reunião dos templos de Deus. Então, Miguel, um forte abraço, né? Você que participou conosco nessa noite aqui da live Jesus Reina. Forte abraço a você, aos abençoados que estão acompanhando a nossa live, como Enéas Guerra, Maria do Carmo, lá de Alagoas,
né? E os demais irmãos que estão também ligadinhos aqui, Ana Paula, e tantos outros que eu não vou poder citar o nome, né? Erivaldo, Francisco e os demais. Então, um forte abraço, deixo meu abraço aí a todos os irmãos aí que se reúnem com vocês aí, e que breve, estaremos novamente ressocializados aí em conjunto, no local, celebrando o louvor ao nosso Pai, né? Então, eu vou convidar agora o nosso ministro Francisco. Que pena que o Face não permite ainda 2 ou 3 pessoas ainda fazendo ao mesmo tempo. Tem alguns programas, mas por algum impedimento de algum acesso, alguns irmãos, como Miguel, não pôde participar do outro nosso aplicativo, que estaria no momento ele e Francisco, tudo junto. Mas como o aplicativo dele não libera, ele, por ter uma chave de segurança, não pôde permitir acesso a esse aplicativo. Então, breve, o Face também irá liberar 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, Miguel. Já liberou isso aqui, já é uma grande avanço, né, tecnológico para o Facebook. Nós parabenizamos aí a equipe deles por permitir que estejamos aqui mesmo distante e estando comunicando um com o outro, né? Então, meus parabéns a você, a equipe aí do Ministério Espírito e Verdade, e a todos, amados de Deus, que estão ligados nessa live, no Jesus. Boa noite, meu amado. Graças, paz. Até a próxima. Amém. Até. Agora, vamos convidar o ministro Francisco nessa noite, aonde vamos falar um pouco da palavra de Cristo. Eu sei que há muitas pessoas que gostariam de participar nessa noite da nossa live, mas não podemos, meu amado, convidar todos vocês. Eu gostaria de estar todos aqui lado a lado comigo, participando desse momento abençoado, desse momento glorioso, desse momento qual o Senhor nos permite estarmos juntos, né? Então, quem sabe uma proximidade aí, nós estejamos aí convidando Maria do Carmo, Veraldo, Erivaldo, nesse momento também está ao vivo, lá em Jaboatão dos Guararapes, e fora os demais irmãos, Solon, lá em Altinho. Um forte abraço, Solon, que está em Altinho, nesse momento acompanhando a nossa live aqui, meus parabéns. José Alves, acredito, aqui de Santa Cruz de Capibaribe, está online também, e muitos irmãos que eu não tenho aqui em mente o nome. Enéas também está, Enéas Guerra está ao vivo. Se conectar comigo para podermos estarmos ministrando essa noite a palavra de Cristo. Graça e paz, ministro Francisco. Oh, glória a Deus. Deixa eu ajustar Melhor noite aí para você e toda a família, meu amado. Deixa eu ajustar aqui a câmera, para a câmera ficar justinha aqui. Isso. Agora deu uma melhoradinha. Melhor noite aí para você e toda a família. Amém, eleito de Deus. Graça e paz, povo santo. Família abençoada, família que reina com Cristo, nesse Brasil, nesse mundo todo, né? Uma família edificada sobre a rocha, uma família que é edificada sobre a palavra das insondáveis de Cristo, o Evangelho da Graça, o Evangelho que abriu os nossos olhos do entendimento. Então, eu agradeço em nome de Jesus por hoje termos esse ministro, né, vamos dizer assim, esse integrante do corpo de Cristo, que tem autoconhecimento de louvar, de cantar. Parabéns, Miguel Ângelo, como também aos irmãos em espírito e em verdade de todo o Brasil. E como eu digo, amado irmão, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Assim falou o salmista, né? A excelência da união fraternal é esta. É a união, é a comunhão de todo o corpo de Cristo, independente de bandeira, porque nós não temos bandeira, nós temos a graça de Deus ministrando sobre todos nós. É a graça, é o evangelho da graça de Deus que tem o poder de vir sobre as nossas vidas e nos unir em espírito e em verdade, não apenas aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, não é verdade, meu irmão? Porque nós lembramos, meu amado, sobre o culto racional. O culto racional é esse.
é a unidade fraternal, é a comunhão fraternal, porque a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, hoje, é esse. É nós confessarmos a palavra de Deus, esta palavra maravilhosa. Isso é bom, é agradável aos olhos de Deus. Essa é a vontade de Deus, nos ver reunidos. E então, o meu forte abraço a todos os irmãos de todo o Brasil, aqui de Pernambuco, nossos irmãos aqui mais chegados, que estão conosco, mais presentes, né? Nossos irmãos lá da nossa congregação, ali na Rua G, onde a gente temos o costume de nos reunir e participarmos dos nossos cultos. Porque, infelizmente, como o próprio Miguel falou, nós também, Miguel, meus amados irmãos, nós estamos passando por essa dificuldade. No nosso salão ali em Prazeres, Jardim Guararapes, na Rua G, nós estamos ministrando só a parte da coordenação. O pessoal vai participar da gravação das lives, que gira em torno de 6 a 8 pessoas, mas por enquanto é isso. Se por enquanto é isso, vamos assim, mesmo através das lives, levar este evangelho maravilhoso, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, é o evangelho que tem aberto a mente de todo o povo de Deus. E eu fico maravilhado em saber, porque muitos irmãos em Cristo Jesus estão tendo as suas mentes iluminadas, estão tendo as suas mentes libertas do cativeiro, da opressão, da lei, e entendendo que nós estamos na nova aliança, nós vivemos a nova aliança, então é essa nova aliança que nós vamos divulgar, não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil, porque é bom, é agradável aos olhos de Deus nos ver reunidos como este momento maravilhoso que tivemos nosso irmão Miguel, e com certeza, assim, se Deus permitir, nós vamos ter outros irmãos participando dessa interação, né? Desse entretenimento que é divulgarmos esse evangelho maravilhoso, e assim podemos confessar que maior é o que está em mim, em ti. Maior é aquele que opera na nossa vida, é aquele que tem libertado as nossas mentes dos cativeiros. É o nome do Senhor Jesus que está acima de todos os nomes. E é a esse nome que nós nos rendemos, nós nos prostramos e dizemos, Senhor, até aqui o Senhor nos tem ajudado. E cremos, temos a certeza que o Senhor continuará com as suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, limpando não somente a nossa mente, mas limpando também a nossa alma, para que nós possamos nos regozijar e dizermos, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem me dado a minha família, a minha parentela. Senhor, obrigado pelos livramentos que o Senhor concede a cada um dos meus irmãozinhos, dos nossos irmãozinhos. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse maravilhoso momento que o Senhor nos tem proporcionado. Na verdade, irmão Edmilson Menezes. É isso aí, ministro Francisco. É uma noite de maravilha, de bênção sobre nossas vidas, né? Poder participarmos, mesmo distante, localidade, bairro, estado do nosso país, podemos estar interligados, né? Neste amor, o qual o Senhor distribuiu a cada um, independente de cor, de raça, de nacionalidade, o Senhor, de riqueza, de posse, o Senhor colocou em nossos corações, para que possamos, através desse Espírito, distribuirmos através da sociedade, através dos que estão mais próximos, através de meios sociais. Então, ministro Francisco, nós estamos nessa noite a falar, como você já bem colocou, através do louvor também, o nosso abençoado Miguel, sabemos que o Evangelho, ele salva a mente, né, das mentiras das religiões. Ou seja, o Evangelho gera salvação na mente. Eu vou ler um texto aqui que nós, como filhos amados do Pai, e com os olhos iluminados, entendemos que esse livro escrito pelo apóstolo da circuncisão, apóstolo
para os judeus, especificamente para os judeus, né? Ele relata nesse texto de 1 Tiago, capítulo 1, versículo 18, ele diz: pois, segundo o seu querer, quer dizer que o estarmos hoje ministrando a palavra de Deus com alegria, com amor, assim como faz todos filhos de Deus, né, aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro, Fortaleza, Bahia, nosso amado irmão Elcio Jesus, né, e os demais aqui em Minas Gerais, não foi um querer nosso, ministro Francisco, porque nós não queríamos, em momento algum, ministrar evangelho algum. A nossa alegria era com a minha, na verdade, era com o futebol, era com a bola. Né? O meu prazer era com a bola, não com a palavra salvífica, essa palavra que promove entendimento, que promove liberdade na mente. E você observa que o apóstolo da circuncisão, ele ministrando no pacto da lei, na antiga dispensação, ele afirmando: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, quer dizer que há milhares de filhos de Deus que estão em determinados locais chamados igreja, ainda sem ser gerado pela palavra da verdade, meu Francisco. Certeza, com certeza. Então, nesse lugar não se prega a palavra da verdade. Prega rudimento, prega cerimonialismo. E por isso que as pessoas vivem esses ritualismos e não conseguem ser libertas em sua mente para a realidade da consumação perfeita da Bíblia. O sacrifício perfeito de Jesus consumou tudo aquilo que os profetas e apóstolos e escritores do Velho Pacto escreveram, Francisco. Como falamos uma mensagem atrás, né, eu disse numa das lives que Paulo, ele viveu a dispensação da graça, ele ministrou a dispensação da graça. Hoje, nós gentios, mais de 2000 anos, vivemos a graça consumada e vivemos o quê? O evangelho eterno. Né? Nós gentios vivemos a dispensação eterna, consumada em nossa vida, realizada pelo projeto perfeito do Salvador Jesus. Mas os filhos de Deus, os filhos de Deus, por não entender, não compreender, ministro Francisco, que ele é o templo, que ele é o tabernáculo, que ele é a casa, que ele é a morada, ele vai em busca, nesses lugares, de saciar a necessidade. Não é isso? De saciar, imaginando que num determinado lugar ele vai encontrar Deus. Por não saber que Deus está nele. Com certeza. Milhares de pessoas. Quando ouve palavras como essa que nós falamos, ficam indignados ou até imaginam que nós somos falsos ministros, falsos homens. Eu nesse dia, ao chegar em casa no trabalho, minha esposa mostrou um vídeo aqui horrorizante. É um comediante que faz uma paródia, eu acredito, por não se compreender alguns que seguem, que viu aquela paródia, aquele como comediante, falando que da máscara invisível, né? Ali tá apontando para alguém, ministro Francisco, que comercializa o Espírito de Deus. E nós sabemos, né, nós que temos a mente iluminada, nós compreendemos de quem está se referindo, na verdade. Mas como o povo de Deus não entende, ficam chocados com aquilo que ele falou. Ele é um comediante, e se você tiver os olhos iluminados, a mente iluminada, você vai entender que ele está se falando dos maiores líderes brasileiros que fazem comércio com a palavra de Deus. Então, o apóstolo Tiago, ele é claro quando diz que nós fomos gerados. Nós somos gerados não por palavras teológicas ensinadas em um curso teológico, porque
em faculdade teológica não ensina a verdade de Deus. Ensina a cultura, ensina a tradição, ensina cerimonialismo, ensina o regionalismo, mas não ensina a palavra da verdade. É isso? Verdade, Benção. É verdade. Eu tenho dito sempre que o sistema religioso ele age de forma friamente calculada. Eles têm um propósito, eles buscam um propósito e eles agem em cima desse propósito. Eu estava vendo aqui ligeiramente no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, versículo 1, estava assim dizendo, ó, chamou Moisés a todo o Israel, quer dizer, fez uma reunião ali e disse, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendai e cuidei em os cumprir. Então, qual é o propósito hoje do sistema religioso estar pregando, falando aos nossos ouvidos o mandamento, as ordenâncias que não são nossas? Moisés já agiu desta forma porque Moisés já estava percebendo que as leis, os mandamentos, as ordenanças para aquele momento, o povo já estava se esquecendo. Aí ele chamou o povo novamente e fez novamente a leitura dos estatutos. E desta mesma forma, dentro desse preceito, desse pensamento, agem os líderes religiosos hoje. Eles fazem as suas reuniões, convida a sua membresia, e ali o que é que eles vão falar? Velho Testamento. Leis e ordenância do Velho Pacto. Por quê? Porque eles acham, e eles têm certeza disso, eles só não acham, mas eles têm certeza disso, que quanto mais eles falarem das leis e das ordenanças mosaicas, mais essas falas, mais esses propósitos vão cauterizar a mente das pessoas, a cauterizar a mente das suas membresias, e esta verdade para os judeus vai se tornar uma verdade também para o povo de hoje. É aquele velho ditado. De tanto falar, o pessoal começa a acreditar pensando que é verdade. É aquele velho ditado. De tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos bater. Assim agem os líderes. Vamos bater na mente das pessoas, nas nossas reuniões, as leis, as ordenanças, para que o povo tenha as suas mentes preparadas para esse propósito. Por isso que quando nós vamos falar da nova aliança, do novo pacto, que é de maiores e superiores promessas e que gera em cada um de nós vida e que gera em cada um de nós uma mente limpa, eles não entendem. Não entendem por quê? Não se fala para eles. Se nas suas reuniões tivesse um único propósito, uma única unidade, que é falar do novo pacto, falar da nova aliança, quando eu e você e os nossos amados irmãos de todo o Brasil, quando nós fôssemos falar, avivar essas verdades, eles iam entender. Por quê? Porque eles já tinham ouvido na sua congregação. Então, se lá eles não ouvem novo pacto, não ouvem a nova aliança, só ouvem falar da velha aliança, do velho pacto. Então, é essas coisas que eles têm nas suas mentes. Então, é através de mim, Edmilson, de você, de todos os nossos irmãos, Miguel e demais irmãos, espalhados em todo o Brasil, que nós vamos sim bater nessa tecla. É o evangelho que gera salvação na mente da pessoa, e como todos nós sabemos, para gerar o sentimento, a consciência de salvação na mente das pessoas, nós devemos falar e vamos estar falando desta nova aliança, deste novo pacto. Porque senão, a salvação da mente do povo não vai existir. Porque as suas mentes estão presas aos rudimentos, às ordenanças que eles tanto ouvem nas suas congregações e que tanto praticam todos os dias. Amém? É verdade, meu querido. Por isso que as obras predominam nesses lugares, né?
O que mais predomina são os sacrifícios. E Miguel, comentando aqui, disse que, como eu falei, né, como a mente dos filhos de Deus não tem a luz, o brilho, o entendimento do Cristo ressuscitado, se cauteriza, se espanta com aquela paródia daquele comediante que fez aquela narração, aquele vídeo, né? E por não ter uma mente iluminada, ficar extasiado. Né? Como é que pode? Tá? Não sabe que ele estava desmascarando o sistema religioso, os maléficos, o poder religioso. Então, você veja que Tiago falou algo importante, que quando a pessoa é gerada, é concebida, né, é procriada pela palavra, as suas ações mudam, as suas atitudes mudam, em todos os aspectos, ministro Francisco. Todos os aspectos. Você deixa de ser uma pessoa déspota, deixa de ser uma pessoa arrogante, prepotente, e passa a ser uma pessoa que expresse mais o amor como teve o nosso Salvador. Né? Então, você veja que Paulo, há mais de 2000 anos e 20 anos atrás, ele, na sua carta aos Gálatas, ele já falava acerca dessa formação que aquele povo não havia tido. Eles receberam a graça com amor, com afinco, mas sorrateiramente estava penetrando vozes estranhas e eles estavam dando ouvido. Observe que 99% em nosso país dão ouvido à voz contrária. Não dá ouvido à voz da verdade. Porque se desse ouvido à voz da verdade, meu querido, esse sistema religioso já tinha sido desmoronado. Mas 99% do povo, ele quer barganhar a Deus. Eles querem ter poder, aquisição, milagres, tudo isso eles querem ter, né? Mas não conseguem ter a primazia da libertação de suas mentes, desse jugo de escravidão que vive aprisionado, vive engaiolado a sacrificar as suas vidas a um determinado local chamado igreja, a sacrificar sua vida a um determinado líder religioso. Então, Paulo aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Paulo, no seu sentimento, depois de receber a graça, Paulo passou a amar, meu amado. O homem que era perseguidor implacável, que entregava carta de morte aos cristãos, que recebia e entregava, esse homem passou a amar, a valorizar a palavra de forma como nenhum outro dos apóstolos. Ele valorizou muito bem a palavra. Por isso que nós hoje temos a palavra com essência, com poder, com vida, que libertou a nossa mente, através das ministrações de Paulo. Então, ele já sabia que a igreja dos Gálatas havia recebido com alegria a palavra, mas estava abandonando a graça, decaindo da graça. Então, ele chega no seu argumento, aqui nesse texto, ele diz, olha, meus filhos, quer dizer que Paulo trata de filhos, né? Por quê? Não é filho na carne, ele não foi gerado na carne, mas no entendimento, no espírito. Paulo gerou milhares e milhares de filhos, assim como nós fomos gerados por essa palavra, proferida pelo apóstolo. Pelo poder do Espírito contido nessa palavra, nós fomos gerados. Nosso entendimento foi aberto, foi iluminado, para não vivermos mais debaixo da escravidão da lei mosaica, do cerimonialismo religioso. Então, Paulo diz, meus filhos,
porque de novo sofro as dores de parto. Quer dizer que Paulo havia já ensinado, doutrinado aquela comunidade, aquela igreja. Quando eu falo igreja, somos nós, aquele povoado, havia doutrinado, mas aquele povoado vinha decaindo da graça. Então, eu acredito que aqui foi um choro para Paulo, meu amado. Aqui foi uma dor para Paulo ver aqueles a quem ele havia ensinado o amor perfeito, a consumação perfeita, voltar às raízes judaicas, voltar ao cerimonialismo, voltar à prática das obras. Assim como nós vemos hoje a nossa amada família em Cristo. Milhares e milhares voltado para as tradições trazidas do judaísmo para dentro dos locais chamado igreja. Então, Paulo é claro que diz, olha, sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Quer dizer que 99%, meu querido, do nosso país e do mundo não é gerado em Cristo. Não é formado em Cristo. É formado numa religião, né? Numa religiosidade, mas em Cristo não. Porque se ele fosse formado em Cristo, sua mente tinha se renovado, sua mente tinha se libertado do procedimento que vive hoje os determinados locais chamados de igreja. Você veja que Paulo diz, olha, quando serem formados em vós, né? Sofro dor de parto. Então, a maior dor que nós sentimos hoje, meu amado Francisco, é falarmos da verdade e as pessoas rejeitarem, acharem que é heresia, acharem que não é dessa forma que nós falamos, que nós anunciamos. Ou seja, sofismas pelos costumes que foram implantados em suas mentes. Então nós vivemos o sistema arcaico judaico dentro do nosso cotidiano chamado sistema religioso, meu Francisco. Tá? O sistema arcaico judaico penetrou de forma sorrateiramente e hoje milhares e milhares de filhos de Deus vivem sem ter uma mente gerada, sem ter uma mente transformada, sem ter uma mente liberta para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Eles não entendem eles não entendem que vive o evangelho perfeito. Independente do que ele vinha fazer, nós vivemos o evangelho perfeito. E outra coisa, meu Francisco, eles lutam para salvar o seu espírito. Nós não lutamos para salvar o nosso espírito, porque cremos que nosso espírito foi salvo com o sacrifício perfeito de Cristo. A nossa luta é para chegarmos até esses irmãos e libertarem as suas mentes dos dogmas, das filosofias, das cerimônias religiosas. É verdade, meu irmão. Paulo escreveu aqui, ó, em Romanos, capítulo 7, versículo 23, Paulo escreveu: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meio dos meus membros. E assim age o sistema religioso, meu amado. O propósito, o interesse do sistema religioso hoje, verdadeiramente é aprisionar, trazer palavras, como eu digo sempre, friamente calculadas, para o povo de Deus e assim aprisioná-los dentro da lei mosaica, aprisioná-los dentro das suas gaiolas, dentro dos seus alçapão. Como? Com palavras que
retratam o pecado. O pecado, meu amado, aquele que nos condenava, esse pecado não existe mais nas nossas vidas, porque fomos libertos por Cristo. Então, quanto mais o sistema religioso aviva, atrapalha verdadeiramente, corrompe a mente do povo de Deus com as suas reuniões, mais o povo vai ser aprisionado a eles através de suas palavras que causa efeito devastador na mente das pessoas. Eu estava dizendo, as reuniões do povo de Deus deveriam ser reuniões que avive a mente do povo de Deus. Mas não. As reuniões geradas hoje no meio religioso é para aprisionar ainda mais a mente do povo de Deus. Paulo disse, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, segundo a carne, da lei e do pecado. Então, quer dizer, meu amado, que se você não libertar a sua mente, não avivar a sua mente, não ter certeza na sua mente que você é um salvo em Cristo, você vai estar sendo sempre prisioneiro, escravo da lei. E não se preocupe, não. Porque aí onde você está, nas suas reuniões, aí onde você está, dentro desse sistema religioso, você vai sempre permanecer e ser escravo da lei, prisioneiro da lei. Porque é só isso que eles falam. Palavras para corromper a tua mente e colocar na tua mente que tu és um prisioneiro da lei, que tu és um escravo da lei, que tu não és um vencedor em Cristo. Limpa a tua mente, meu irmão, primeiro, para você. Limpar a tua mente primeiro, eu digo, através do evangelho, da palavra de Deus. É que você vai ter a sua mente limpa, a sua mente salva. Salva a tua mente dessa corrupção da lei, meu irmão. Para você entender que você não é mais prisioneiro, que você não é mais um escravo, que Cristo dessas potestades, desses impérios tenebrosos que assolam o povo de Deus hoje, o povo de Deus não sabe que desse meio aí, Cristo já nos libertou até a nossa mente. Mas o que faz o sistema religioso? Ativa novamente no povo de Deus esse sentimento. Jamais o povo vão entender que, através do evangelho, o evangelho verdadeiro, ele pode sim ser gerado na sua mente uma mente de salvação, um conhecimento de salvação. Se eles primeiro não tiverem a sua mente iluminada através do verdadeiro evangelho, através da palavra verdadeira, jamais eles vão entender que eles são salvos em Cristo Jesus, que sua mente já é salva, que eles entendem, mas como eles vão entender isso, meu amado? Aí, dentro do sistema, que não lhes traz uma palavra de conhecimento, uma palavra de entendimento, só traz na vida do povo de Deus escravidão, prisões, para que o povo fique ainda mais amedrontado. Gente, povo santo de Deus, te liga, liberta a tua mente. Eu vou te dar até um conselho ao povo de Deus. Não que eu estou desprezando as Sagradas Escrituras. Toda ela é útil para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento. De Gênesis e Apocalipse devemos ler, mas ler com a mente iluminada, buscar entendimento, saber discernir entre época, geração, povo específico. Mas para o povo de Deus começar a ter conhecimento e na sua mente gerar uma mente que salvação, o evangelho, meu amado, comece a ler especificamente de Romano a Hebreu. Todas são principais, devemos ler, mas especificamente de Romano a Hebreus, é onde o evangelho que está contido nessas epístolas vai gerar a salvação, o entendimento da salvação na mente das pessoas. Toda a Bíblia é perfeita para nós lermos e devemos ler, para entendermos época, povo e geração.
Mas para nós, povo santo de Deus, atuais agora, do século XXI, Romano a Hebreus. Vai abrir este evangelho que está contido aqui em Romano até Hebreu, esse evangelho vai abrir a tua mente, povo santo. Mas leia sim a Sagrada Escritura. Mas o evangelho é esse que nós estamos falando aqui em Pernambuco, e todo o Brasil também fala. Eu sei que neste momento tem muitas lives poderosas, de grandes informações para o povo de Deus. Tem muitas lives que está acontecendo neste momento. E que nós, como povo de Deus, devemos nos aperfeiçoar nesse caminho, nesse entendimento, para nós percebermos que o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo tem gerado salvação na nossa mente. Amém, Edmilson? Você veja, ministro Francisco, que para nós que ministramos essa palavra abençoada, vitoriosa, choramos feito Paulo, né? Porque as pessoas não dão crédito, acreditam mais nas filosofias, que é trazido de uma escola chamada teológica, ou uma faculdade teológica, onde o cara se forma lá em 4 anos em bacharel em teologia, depois faz outra formação em psicologia, doutorado, mestrado, anel de dedo para PhD, mas as informações que mudam a mente para aquilo que Cristo realizou completamente, isso não é transmitido para o povo de Deus. É transmitido que esse momento caótico é que Jesus vai voltar. A preocupação das lives do Semana de hoje é ensinar que Jesus vai voltar quando acontece um momento como este. Ou seja, começa a amedrontar as pessoas, começa a trazer medo sobre as pessoas, quando, na verdade, Jesus, em momento, falou que iria voltar pela segunda vez, num corpo de carne. Mas as pessoas vivem desse jeito. Então, o nosso choro, assim como o de Paulo, é este. Das pessoas não dar ouvido à verdade, né? Então, acredito, não só eu, mas todos que ministram a palavra de Deus no nosso país, tanto aqui no Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, Alagoas aqui, e os demais irmãos, Minas Gerais, Goiás, esses abençoados que labutam para analisar os textos, fazer uma exegese, uma hermenêutica, de conformidade com os originais e a nossa língua portuguesa, as pessoas não aceitam, né? Entender que a verdade não está na escola teológica ou numa faculdade teológica, mas está na Bíblia. Então, isso é um choro muito grande para a gente, tá? Que percebe que as pessoas anseiam mais pelas obras, pelos sacrifícios, do que ter uma mente perfeita. Por isso, milhares de pessoas, ministro Francisco, como eu já relato, e Erivaldo, tem surto psicomático. Né? Vá ao consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, que se encontra ali, 99% da população é dita cristã, ou crente, ou aqueles que têm um filho crente que passa processo, meu amado, depressivo. O que mais eu vejo hoje na minha área de trabalho são pessoas com problemas psicomáticos, ansiosos, depressivos, tomando medicamentos controlados de várias qualidades, meu querido. Então, consultar um psicólogo, um psiquiatra, você vai ver que 99% do que estão ali são ditos crentes, que estão com problema com o casamento, que estão com problema com o filho nas drogas, que estão com problemas na vida financeira. E para onde essas pessoas vão? Para esses locais chamados igreja, onde a mídia o convida para se tratarem, quando na verdade vão ser o quê?
né? Vão tirar toda a sua lã, toda a sua gordura nesses lugares que tem o nome fantasia de igreja. Então é isso. E aí acarreta mais ainda, ministro Francisco, o sofrimento dessas pessoas. Porque quando essas pessoas não conseguem ter a plenitude da cura, começa a culpar a Deus. E esses líderes religiosos começam novamente a colocar em suas mentes que eles que são culpados, né? por não ter fé. Forte abraço, Everaldo, Solon, Enéas, os abençoados que estão acompanhando a nossa live nessa noite, né? George Valente, Elcio Jesus, Rose de Jesus. Forte abraço a todos. Então é isso. Você Amém. percebe que 99% das pessoas, da população brasileira em si, que eu me refiro, tiro pela área que eu trabalho e que me encontro lá e vejo, meu amado, vejo a necessidade das pessoas ter uma mente renovada, uma mente liberta para o conhecimento pleno do Cristo ressuscitado, daquele que aboliu na cruz toda a nossa condenação, todo o nosso pecado, para vivermos hoje livre. O poder não entende o que é liberdade. Liberdade para ele é usar uma calça comprida, uma saia, não usar um batom, não usar um brinco. Para ele, liberdade é isso. Por isso que Paulo diz, eu sofro dor de parto. Imagine você dizer isso para um povo que ouviu palavras inefáveis da boca de Paulo. Verdade. Imagine você estar falando uma palavra dessa, mostrando, apresentando esse evangelho glorioso, e a pessoa dizer para você, não, meu amado, você está errado, você tem que buscar a Jesus. A pessoa diz que nós é que temos que buscar a Jesus. Imagina. E eles não entendem que Jesus está nele, no seu entendimento, no seu raciocínio. Por isso que eles falam, porque não tem Jesus no seu entendimento. Então, é preciso que essa palavra que nós anunciamos, ela corra para que a mente do povo seja liberta. Né? Paulo, em 1 de Coríntios, já são 20 horas e 15 minutos, vamos correr, vai acabar 20 horas e 30 minutos, meu amado, viu? Poxa! Passa rápido, meu amado. Meu Deus. Paulo, em sua carta 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele diz isso, olha, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores, ou seja, pessoas incumbidas de acompanhar, orientar, ainda que você tivesse milhares, como nós vemos hoje no nosso país, tem milhares, né, de preceptores, mas que não geram, que não transformam a mente dos filhos de Deus, meu amado. Preceptor tem de enxurrada em nosso país, mas com um propósito, comercializar o evangelho, aprisionar os filhos de Deus, engaiolar os filhos de Deus. Assim já falava o profeta Jeremias, né? Cura superficialmente as feridas do meu povo. Você veja que essas pessoas são curadas superficialmente, mentalmente no momento ali que eles estão num êxtase, que vão se locar e que um determinado líder ora, que é poderoso nas suas orações, a dor de coluna some, a dor de cabeça some, a dor na perna some, que a pessoa começa a pular, solta a muleta, a dor nos braços some, mas chega em casa, está com as mesmas dores, meu amado. Curam superficialmente. Né? É verdade. É isso que nós vemos nesses lugares. As farsas miraculosas, né? Para atrair multidões para lá. São as farsas miraculosas que nós visualizamos nesses lugares. Né? E Paulo dizendo aqui, olha, porque ainda que tivesse milhares de preceptores, vamos dizer pais, né? Tivesse muitos pais, guias, ele vai dizer, olha, pelo contrário, diga, desculpa.
preceptor em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois ele falando com aquela igreja, com aquele povoado, né? Pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então, só o Evangelho, meu amado, tem essa identidade de gerar vida. Não é cerimonialismo. Miguel fez um excelente louvor, mas o louvor não gera, é a palavra que gera, é o Espírito que gera. O louvor nos prepara para recebermos a palavra com alegria, né? Com satisfação, com amor. E é ela que transforma a nossa mentalidade, onde nos deixa de sermos criança e passamos a ter a maturidade, né, espiritual para discernir esses picaretas, desculpa a palavra forte, esses picaretas espirituais da atualidade. Nós somos taxados dessa forma, né, meu amado? Porque ensinamos como está escrito, nós só apenas lemos. Olha só, por mais que vocês tenham muitos pais, eu é que vos gerei. Naquele momento lá, Paulo falando com a igreja de Corinto, eu é que vos gerei. E gerei. Ele diz, e essa geração não foi porque eles foram batizados em água, porque Paulo batizou em água, porque Paulo subiu o monte, porque Paulo fez vigília. Não. Ele diz que ele gerou aqueles filhos pelo Evangelho, né? Pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Quer dizer que todos nós, pelo Evangelho, a nossa mente foi gerada, meu amado. A nossa mente foi moldada, a nossa mente foi limpa, né? Como Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, não é isso? Transformável pela renovação da vossa mente. Então, o Espírito foi transformando, foi moldando, foi limpando, foi removendo o software do passado. Nosso software é mais avançado hoje do que o que está no sistema religioso. O software do sistema religioso continua preso ao software da lei de Moisés. Isso. O HD deles não tem avanço. Continua preso. Então, nós, hoje, o nosso software, a nossa mente foi renovada. Uma nova programação para receber a palavra. Enquanto eles não têm uma programação renovada, o seu programa não for renovado, que é a sua mente, não vai poder compreender essa graça abençoada que habita em nós, que mora em nós, que reside em nós. Então, por isso que Paulo disse aqui, ó, né, no versículo 15, que nós fomos gerados em Cristo pelo Evangelho. Evangelho. Então, nós não vemos Evangelho nesses lugares, meu amado. Porque se ouvíssemos o Evangelho, o povo de Deus não viveria de conformidade com aquilo que nós vemos nesses lugares. Lugares que começam a bater tambores, as pessoas começam a manifestar Espírito como se estivesse manifestando no Centro dos Espíritos. Eu que participei na minha juventude, ministro Francisco, vou dar até agora um pequeno exemplo. Na minha juventude, eu na minha juventude, quando estudante na cidade do interior de Carpina, me deslocava 1 hora para a cidade de Nazaré da Mata, e lá para minha parte dos meus 15 anos, eu comecei a ter uma convulsão na escola, e ali os alunos, os professores começaram a imaginar outras coisas, né? Um dos alunos que era espírita disse que era um espírito que tinha baixado em mim, né? E comecei a vir para casa, comecei a ter outra queda, logo aonde, me diga onde foi que eu tive uma queda, uma encruzilhada, aí foi que piorou a situação, disseram que era o Zé Pilintra da vida. E aí foi uma luta tremenda dos meus pais, leva para uma cidade, leva para outra, e leva para um centro espírita, leva para outro. E eu participei dessa vida aí, nunca baixei um espírito desse lugar, meu. É incrível que eu nunca baixei um espírito nesse lugar. Quando um tio meu aqui do Recife me trouxe para cá, comecei a fazer o tratamento, aí comecei a me tratar, tomando as medicações, e
ao voltar para a minha cidade novamente, fui a um determinado local dito espírita, e lá o camarada disse: olha, tu tem que desenvolver o espírito. E eu sem Eita! entender eu não entendi nada de evangelho, meu pai era Nossa! leigo, analfabeto, minha mãe também não entendia nada de evangelho, são, né, que estão vivos lá em Carpina, deve estar me ouvindo nesse momento, né, analfabeto, e começamos a ir, fomos nesse local, esse indivíduo disse: olha, tu tem que desenvolver o espírito. E me coloca naquela área de, sabe aquela ciranda que fica lá naquele local? Eu não sei se você frequentou, se você visitou. Você bota Já? lá naquela área de giro, a pessoa fica girando lá, gira, gira, e eu vi um monte de gente lá, cai para um lado, cai para o outro, e eu sem saber o que era aquilo, e lá e eu passo, e as pessoas perguntam: e tu não manifesta nada? E você sabe. E aí foi quando eu vi a primeira vez a palavra de Deus aqui no Recife, né? Através, você sabe muito bem, do pastor Carlos Magno, um antigo pregador que era da seita desculpa, né? De uma seita dessas aí. E aí eu fui ouvindo essa palavra pelo rádio e fui cortado. E aí Amém. produziu em mim um milagre que era preciso que aquele camarada disse lá no interior, que era um milagre de desenvolver o espírito. Esse espírito começou a desenvolver em mim, meu amado, de uma forma que até hoje não tive mais nenhuma convulsão. O Glória a milagre Deus. aconteceu espontaneamente. Não tomo medicamento nenhum mais para convulsões. O milagre aconteceu espontaneamente. Não precisou ir fazer semana de descarrego, não Ei, precisou passar por debaixo de manto, não precisou passar por cima de bilho. Não. A palavra desenvolveu-se em mim. E essa rapaz. palavra iluminou minha mente e me faz hoje enxergar a majestade do meu Pai. O poder que há na palavra, meu amado. Não precisa você, meu querido, pagar preço. O preço Jesus pagou na cruz do Calvário. Ora, Haja. Paulo disse: olha, tu foste gerado em Cristo pelo Evangelho. Não é por corrente de libertação, não é por sal grosso, não é por batismo em água, não é, meu amado, por subir monte, não é por vigília. Nada disso vai te libertar. Tu vai continuar prisioneiro dos dogmas religiosos. Mas o Evangelho, ele te liberta em Cristo Jesus. Ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que nos faz louvar o nosso Pai, a confiar inteiramente nele, meu amado. As nossas orações não é como no passado, meu irmão Francisco. A minha oração hoje é de agradecimento. Eu não oro mais pedindo nada a meu Pai. Eu É oro verdade. agradecendo por tudo que ele fez por mim e pela obra perfeita. Eu oro agradecendo pelos milagres que ele preparou de antemão para a minha vida. Isso que aconteceu na minha vida foi um milagre que ele preparou de antemão e que se manifestou na minha vida. A minha oração é Ah, agradecendo por isso, por ele ter preparado as boas obras para que eu, você e os nossos irmãos estejam caminhando sobre ela. E estamos sobre essas boas obras, vemos os galadões, vemos as bênçãos, vemos as maravilhas do nosso Pai. Mesmo em tempo de crise, nós estamos vendo as maravilhas de Deus em nossas vidas. glória a Deus. Então, caminha-se para o final. Né? Temos 5 minutinhos, ministro Francisco, para falarmos aí. Você pode dar aí uma reflexão no seu texto. E eu queria mostrar mais um pequeno texto, qual Paulo disse lá. Leia, por favor, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, já que você está mais próximo. Mano, tá aqui Romanos, mesmo. capítulo 1, versículo 16. Isso, diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Você percebe que o poder está onde? Ele disse, Paulo disse que o poder está no evangelho. Leia também aí agora em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Estamos chegando ao Ele, finalzinho. ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém.
Amém, meu amado? É isso aí. Nós fomos libertos, nós fomos o quê, meu querido? Então, a nossa mente foi liberta, meu amado. A nossa mente foi transformada. A nossa mente foi enriquecida com o poder do Evangelho. Não vivemos mais de águas, não vivemos mais de loquacidade humana, não vivemos mais de frívola humano, nós vivemos do Evangelho, que é o poder de Deus. Finalizando, ministro Francisco, Gálatas, capítulo 22, versículo 20, para esse povo amado que está nos acompanhando. É isso aí, meu amado Enéas. Mentes, a salvação é na mente, é isso mesmo, meu querido, a salvação é na mente, não é? Nosso espírito está salvo. Essa é a garantia que nós temos, nosso espírito está salvo, não por obra nossa, mas do Salvador Jesus Cristo. Leia, ministro Francisco. Logo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Quer dizer que quem vive em nós é o Salvador, né? Olha, eu estou vendo aqui um escrito da irmã Rose. Depois você pode acompanhar o testemunho da irmã Rose, que ela está relatando a história de vida dela também. É uma história de vida. Na nossa mensagem, na nossa live hoje, ela está falando aí uma história muito contundente do que ela viveu, meu amado, né? Então, nós sabemos que milhares de pessoas, principalmente as mulheres, meu irmão Francisco, as mulheres é que sofrem mais com esse sistema religioso, né? Eles encarceram as mulheres com seus ditos religiosos, principalmente com aquelas que têm esposo do segmento religioso, ditadores, machistas, né? São ditadores e machistas, esses pregadores que estão aí espalhados aí no mundo, né? Ditadores machistas. Enquanto que o Senhor criou a mulher para ser auxiliadora, eles querem que ela seja suas posses, né? Sejam posses suas. Quando, na verdade, não. O Senhor nos criou para auxiliar em tudo, meu amado. Nós possamos amar nossa esposa, tratá-lo com carinho, com amor, dessa forma. Então, só pode acontecer isso, ministro Francisco, quando nós temos a mente liberta. Por isso que muitos estão aprisionados nesse lugar e maltrata filho, espanca esposa, mas nos domingos estão nas reuniões, como santarrões, falando em línguas. Que chique! Dizendo que é mistério, quando na verdade espancou a família da semana todinha com palavras grosseiras. Às vezes não é nem vamos usar a palavra, com cipó, mas com palavras brutas, grosseiras, que aprisionam os filhos. Né? Então, são coisas assim, que nós, que estamos vivendo esse evangelho eterno, que devemos denunciar, como Paulo denunciou na sua época. Nós vivemos o evangelho eterno, mas não podemos nos calar diante disso, não. O evangelho eterno, ele fala do amor, mas devemos denunciar. Paulo falou lá em Tito que devemos fazer calar esse parodouro frívolo, que maltrata os filhos de Deus com as suas profanidades, com o seu evangelho profano, com um evangelho místico, que não procede do Pai. Então, minha amada, né, observando o teu testemunho, vejo quantas mulheres estão ainda vivenciando muitas vezes o que você vivenciou. Né? Então, Paulo disse em Gálatas que Cristo vive em nós. Estamos chegando ao final da nossa live e terá outras, meu amado, igual a essa, como tivemos hoje com o nosso amado irmão Miguel lá do Rio. Talvez eu possa convidar um ministro para estar comigo nesse próximo domingo, um ministro ministrando ou um louvor, ou louvores, ou a palavra. Eu não posso dizer que eu posso convidar o nosso amado Geraldo, né, nesse momento. Né? É um trabalho, trabalha muitas vezes também,
como eu tenho seu trabalho secular, pode ser Elcio Jesus, aí, da Bahia, pode ser Carlos Castro, aqui de Natal, pode ser... vou tentar contactar também com Everaldo Silva, e um desse poder vai estar aqui, nós três aqui também novamente, e talvez Miguel novamente fazendo outro louvor, né? Belíssimo para nossas vidas aqui, que estão ligados na live, e que chegou em vários lares, tanto louvor como a palavra, não é isso, menino Francisco? Suas considerações finais aos amados irmãos e filhos em Cristo nessa noite, e considere aí o que nós fizemos aqui, o que a ajuda de Miguel, parabenizando já de antemão ao Miguel. Olha aí o nosso abençoado Paulo Alves, que sempre estava conosco lá na rádio Renovação FM. Paulo Alves, nosso forte abraço, meu amado, viu? Nós estamos de volta aí. O Face abriu novamente essa plataforma de estarmos aqui. Esperamos que daqui próximos meses ou ano, ela possa estar aí liberando 2 ou 3 ou 4 mais pessoas fazendo live ao vivo. Não é isso, menino Francisco? É verdade. É verdade. Suas considerações, meu amado, nessa noite? É maravilhoso. Eu queria só reiterar a palavra quando tu falasse em visitar lá, aquela seita, eu quero dizer a tu que quando eu congregava, me reunia em uma determinada seita, antes do conhecimento da graça, meu amado, quando dava sexta-feira, no descarrego, meu amado, eu ia para a reunião, mas eu ia, rapaz, meio agitado. Eu digo, será que é hoje que eu vou baixar? Será que é hoje? Quando dizia sexta-feira, era a sexta-feira do descarrego. Todo mundo aqui para o descarrego, sal grosso e tal, e não sei o quê, aquele ritual mesmo, que só diferencia das 4 paredes, mas é idêntico com o outro lá fora. Aí quando eu chegava lá, meu amado, que começava a imposição de mão, rapaz, eu gelava, eu suava, agora que eu vou, meu Deus do céu, será que é agora que eu vou baixar aqui uma entidade? E começar, mas nem você falou, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Mas que eu tremia na base, eu tremia. O medo, a mente, é hoje. Aí eles trabalhavam na mente das pessoas e eu já estava isso na minha mente. Eita, meu Deus. Passei por tanta sexta-feira, mas é hoje. Hoje eu vou baixar. Será, meu Deus? E eu gemia de medo. Gelava de medo. Mas nunca aconteceu, graças a Deus. Aí eu estou lendo aqui um versículo que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, que Paulo diz assim, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Nossa, nós sabemos que Paulo aqui estava parafraseando, que não havia serpente nenhum. Era uma pessoa. E assim, tantas pessoas serpentes, com atitude de serpente. Aquela serpente, pessoa que corrompeu a Eva lá no deserto, lá no jardim. Vamos dizer assim. Quantas serpentes humanas existem dentro dos salões, corrompendo a mente do povo de Deus? Paulo não quis dizer propriamente a serpente, mas a pessoa serpente. E hoje, dentro do sistema religioso, é o que mais tem. Serpentes, pessoas, serpente. Corrompendo não a Eva de lá, mas as Evas daqui. O povo daqui estão sendo corrompidos. Primeiramente, a mente. Vamos corromper a mente deles para depois a gente lhes impor o que nós bem queremos. E assim, aquele que conhece a Cristo, aquela simplicidade, aquela pureza devida a Cristo, jamais vai acontecer. Por quê? Porque as pessoas já foram corrompidas pela serpente humana, pelo líder humano, aquela pessoa que tem atitude de serpente, já foram corrompidas. Então está difícil, mas não impossível para Deus, para nós em Cristo Jesus que confessamos esta palavra, que divulgamos essas palavras.
vamos continuar divulgando essa palavra, no nome santo do Senhor Jesus, para que a mente desse povo não seja mais corrompida, para que a mente desse povo sejam libertas verdadeiramente. E elas entendam o que eu, Francisco, o que você, Edmilson, o que Miguel e muitos irmãos no Brasil entenderam. Que a nossa salvação, ela primeiro já existiu na nossa mente. E nós devemos confessá-la e viver verdadeiramente. E, para não ficar só nas minhas palavras, eu continuo palavreando. Eita, que nome difícil. Forte abraço aos nossos amados irmãos. Eu agradeço a Deus muito por essa oportunidade, esse prazer que Ele nos dá de termos esse entendimento das insondáveis riquezas de Cristo. Para que nós possamos ter a mente mais. Nós, ministros da palavra de Deus, possamos ter a nossa mente mais e mais iluminada. Para que nós possamos também ser luz, gerar entendimento de salvação na mente dessas pessoas que ainda estão com suas mentes cauterizadas propositadamente pelo sistema. Porque se o sistema não cauterizar, não prender a mente daquela pessoa, não corromper aquela mente, o sistema não vai se dar bem como tem se dado ultimamente. Então, é gerar pânico, é gerar medo, para depois tirar o seu bom proveito desse medo, desse pânico que eles geraram tanto na mente da pessoa. Eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por esta oportunidade, que os amados irmãos em Cristo Jesus também desfrutem do melhor de Deus na nossa vida, que é a nossa salvação, primeiramente na mente. Amém. Nossa abençoada Vilma Soares, aqui da Paraíba, né, pediu que nós saudássemos. Um forte abraço a essa abençoada filha amada do pai aí na Paraíba. Esqueci o nome da cidade dela no momento, fugiu da memória, mas eu sei que é na Paraíba. Ela pediu aqui que está com saudade, né, daquele tempo que ele estava na rádio. Forte abraço, nossa amada Vilma Soares. Nosso amado Miguel Ângelo, a nossa irmã Rose, é daqui de Fortaleza. Ela pede para que nós adicionemos ela no Zap. Mas você aí pode adicionar, nós iremos aqui de Pernambuco também adicioná-la no Zap. Vamos orientar um pouco acerca dessas verdades aqui que nós estamos falando, né, do Evangelho, né? Então, essa abençoada que sofreu bastante e que o Espírito da verdade tem iluminado a sua mente para a compreensão do Evangelho. Miguel, nosso obrigado. Paulo Alves, nosso obrigado. E Solon aqui em Altinho. Nosso irmão Enes, que compartilhou bastante da nossa live nessa noite. José Velocino, Rose de Jesus, José Alves, aqui de Santa Capibaribe, Paulo Alves, do Rio de Janeiro, Marcelo Alves, Danta. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para agradecimento aqui, dessas bênçãos maravilhosas que estiveram conosco nessa noite, ministro Francisco, né? George Vatente, lá de Goiás, nosso amado Ené, já falei, Irapuã, meu forte abraço a Irapuã, também, que estava também acompanhando a nossa live. Enfim, são muitas pessoas que estiveram aqui compartilhando e falando um pouco daquele Everaldo Barro, né? Compartilhou conosco, Elcio Jesus e os demais que eu não pude citar o nome. Nesse momento, amado, meu forte abraço. E, através da palavra, que esse sofisma que for implantado na mente de muitos filhos de Deus, a nossa oração é esta, para que esse sofisma não seja desmoronado e o poder do Evangelho liberte suas mentes para o conhecimento pleno da verdade, né? E, assim, todos os filhos de Deus têm uma semana repleta dos milagres, criado pelo nosso Pai, de antemão, que ele fala das boas obras de antemão, criado por ele para manifestar as nossas vidas, e assim possa se manifestar na vida de cada um. Tem uma semana de excelência, uma semana vitoriosa, uma semana exemplar na tua vida,
na família, meu amado. Melhor noite a todos os filhos de Deus. E assim, se Ele permitir, nós estaremos aqui novamente, fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos. Assim fala o Espírito do Evangelho eterno, o Espírito da graça aos nossos corações. Melhor noite, família santa e abençoada, no nome de Jesus.